O vídeo começa com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta para onde ela estava indo. A moça fala que está bem e continua andando. Nate fala para ela esperar para eles conversarem um pouquinho. E ela fala que precisa ir rápido, depois vai encontrar seus amigos. O Nate então pergunta o que ela planejou fazer depois da festa. A garota então diz que ela irá deixar a vibe levá-los. O rapaz diz que acabou de se mudar para essa cidade e está procurando fazer novas amizades. E diz que adorou a roupa dela e que eles poderiam sair para dar uma volta em seu carro. A mulher fala que não, pois já marcou com seus amigos. Em seguida, o YouTube pede à garota seu número e ela então diz que não tem como passar seu número, pois ela não o conhece. O rapaz então pede o Instagram da moça e a garota passa para ele, e após passar, a moça continua andando. E o Nate, vendo que não vai ter nenhuma chance com ela, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do Nate e volta correndo para conversar com ele. Ela volta perguntando o rapaz o que ele irá fazer, e o Nate diz para ela que está indo embora. E a garota pergunta se ele tem 5 minutos para eles conversarem um pouco. Nate fala que agora há pouco ela estava com muita pressa e fala que agora de repente ela quer conversar com ele. Ela fala que sim e diz que eles poderiam sair sem ter nada a sério e que ele parece ser legal. O YouTuber então fala que agora há pouco ela não queria isso. Então ela fala para ele não ficar se lembrando do passado. Nate então pergunta à garota se ela conhece algum lugar por ali, pois ele não está familiarizado com essa cidade. A moça diz que conhece vários lugares muito bons e se oferece para lhe mostrar a cidade. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E após a garota entrar, o Nate fala que eles poderiam se conhecer melhor, e a moça responde que sim. Nate pergunta quanto tempo ela irá demorar. Então ela diz para ele que depende do limite de cartão de crédito do Nate. Ele então pergunta por que ela está falando isso, e a garota diz para o Nate olhar bem para ela e fala que ela não sai com qualquer um, e era por isso que ela estava se afastando dele no começo. O rapaz então começa a questionar a garota e ela diz que sabe seus valores e só dá atenção para pessoas do mesmo nível. Nate fala que ela só está atrás dos bens materiais das pessoas e a moça confirma que sim. O YouTube então pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher então acha ruim e desce resmungando, falando que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela. A garota agradece o elogio. O rapaz pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Ashley. O Damon pergunta se a mulher tem 1 minuto para eles conversarem e a moça fala que não. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo assim e ela diz que sim. Ele então pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala que não usa redes sociais. Damon então fala que tudo bem, se despede da garota e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a garota fica louca quando vê o carro de luxo de Damon e na mesma hora vem conversando com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo do rapaz e o Damon confirma para ela que sim. A mulher diz que esse seu carro é a cor favorita dela. Damon então diz que esse é apenas um dos seus vários carros. Em seguida, a garota pergunta para o rapaz se tem algum lugar sobrando para ela. O YouTuber então pergunta sobre o namorado dela. A moça então diz que ele se tornou seu ex agora. O Damon pergunta quando isso aconteceu e ela fala que alguns minutos atrás, mas que isso não importa. Damon fala que ok e pergunta para ela o que ela está a fim de fazer, e a mulher responde que estava indo almoçar. O rapaz então repara em um piercing na barriga da moça e pergunta se doeu para fazer, e a moça fala que não.
Após isso, o rapaz fala que ela foi bem gentil quando ele a abordou, mas também foi um pouco rude. A garota pede desculpas e fala que não gosta que as pessoas fiquem entrando em seu espaço. O Damon então fala que tudo bem e convida ela para entrar no seu Lamborghini. E a garota então fica super animada e o Damon ajuda ela a entrar. Damon, então, depois de ajudá-la a entrar, ele também entra no carro. E na sequência, ele pergunta com o que ela trabalha. E ela responde que trabalha em clubes. Ele pergunta se ela é dançarina. E a garota diz que não é nada disso. E o rapaz fala que tudo bem. E a mulher pergunta o mesmo para o youtuber. Ele fala que não costuma dizer assim para as pessoas que ele acabou de conhecer, mas que ele irá dizer para ela. Ele fala que ele é um homem de negócios que compra prédios comerciais e os renova. Ela então diz que gosta de homens assim. Alguns minutos de conversa se passam e o Damon pergunta o que fez ela terminar com seu namorado. E ela diz que arrumou um pretendente muito melhor e fica dando indiretas para o Damon. O youtuber, então, sem muito papo, pede a garota para descer do carro. E ela pergunta por qual motivo. O rapaz diz que mesmo sendo muito bonita e legal, ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e deveria dar mais valor para as pessoas. A mulher, então, desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com o Trencho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trencho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trencho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e, sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é. E a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com o Kay, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette.
Ele pede licença e pergunta como ela vai. E ela responde que está bem, mas não o conhece. Ele pergunta para ela por que ela está olhando para ele com essa cara de assustada. Ele então fala que ele é novo na cidade, só está tentando conhecer pessoas novas e que ela parece ser uma pessoa muito agradável. Ela fala que não está interessada em fazer amizades e que ela tem que ir embora agora. O youtuber fala que só queria conhecê-la bem rápido e pergunta por que ela está sendo tão rude e fria com ele. Ela responde que é porque ele não faz do tipo dela. Ele pergunta para ela qual o tipo que ela gosta. A mesma responde que gosta de homens fortes e malhados e que tem uma condição financeira boa. E que ele não aparenta nada disso. Ele então pergunta por que ela acha assim. E ela responde que é só olhar para ele. O YouTube aceita o fora da garota e vai na direção do seu Corvette. E na mesma hora, a mulher vê que estava enganada sobre a condição financeira do cara e chama ele e pede para ele esperar. Ele então pergunta o que ela quer. E ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta para ela o que isso importa. E ela responde que mostra que ele é um homem bem-sucedido. E que esse é o tipo de homem que ela gosta. O YouTube então fala que, como ele disse, ele é novo aqui na área e está tentando conhecê-la, mas ela foi muito rude e disse claramente que ele não faz o tipo dela. A mesma responde que achava isso antes, mas agora ela mudou de ideia. Ela então responde se ele tem namorado ou algo do tipo. Ela responde para ele que está solteira há mais de um ano. Ele então pergunta se agora ele tem alguma chance com ela. E a mesma responde para ele que sim e que ela quer muito conhecê-lo. Ele então chama ela para entrar no Corvette com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que gosta muito de namorar e é uma garota muito namoradeira. Kai então fala que ele também gosta muito de namorar, mas que sua última namorada não estava dando muito certo com ele, porque ela só queria gastar o seu dinheiro. Ele então pergunta para ela se ela não é assim, e ela responde para ele que não. Ele então pede uma prova e ela acaba dando um beijinho no rosto dele. O YouTube então fala que eles podem ir para casa dele e que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que ela vai gostar muito. Ela topa e eles seguem para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que aconteceu.